Então bora lá, gente. Pessoal, até o final do bimestre a gente vai ver basicamente um tema, que é o estudo dos gases. Ou seja, então a partir de agora a gente vai começar a estudar aquilo que a gente conhece como gás, o estado gasoso da matéria, né? E nessa parte de estudo dos gases, vocês vão ver que, igual eu disse, ela é uma parte que eu acho mais simples que o conteúdo anterior, o cálculo dela é mais simples, porém ainda envolve cálculo, e cálculo de transformação de unidade. Eu vou tentar cobrar isso de uma forma mais simples possível, até porque o nosso tempo está muito limitado, então não vou ser muito exigente na transformação de unidade, mas para aquelas pessoas que querem sair bem no vestibular, no Enem, no PAS, é muito importante vocês treinarem os cálculos aqui que eu vou passar para vocês, porque toda prova vai ter uma questão que você vai ter que transformar unidades, e vocês vão ver aqui que eu vou passar alguns exemplos para vocês, e aí aqueles que quiserem mesmo estudar depois, vocês podem até falar comigo que eu passo o slide, passo os esqueminhas para vocês estudarem. Tranquilo? Só que esse conteúdo, apesar de ter essa parte de cálculo, como eu disse anteriormente, ele é um conteúdo muito, mas muito útil. Se você aprender a equaçãozinha que eu vou passar para vocês aqui, vocês vão ver que se tiver uma questão na prova envolvendo gás, no mínimo 50% da questão você vai desenvolver só fazendo uma análise bem básica. Inclusive, na prova que eu fiz para entrar na Secretaria de Educação ali como professor, tiveram várias questões abordando gases, e só sabendo a análise que eu vou passar para vocês aqui hoje, vocês seriam capazes de, inclusive, resolver as questões dessa prova, porque depois que você aprende, fica bem fácil de utilizar. E o que é o objetivo? Qual que é o nosso objetivo na aula de hoje? É trabalhar uma equação que nós chamamos de equação dos gases ideais, ou a equação que nós chamamos de Clapeyron, que foi um cara que desenvolveu essa equação. Essa equação é bem simples, ela é PV igual a nRT. Então isso aqui é pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T. Eu vou trabalhar cada um desses parâmetros aqui com você separadamente. Eu só estou mostrando ela no início para vocês terem uma noção qual é o objetivo final da nossa aula, que é explorar essa equação. Isso aqui é uma equação matemática, isso aqui é multiplicação, P vezes V igual a N vezes R vezes T. Só que para não chegar e apresentar essa equação de uma forma muito direta e tentar trazer um pouco mais de aplicação no nosso dia a dia, o que eu vou fazer? Eu vou partir para chegar nessa equação, eu vou partir de uma situação do nosso dia a dia que talvez vocês nunca pararam para pensar, mas que é o seguinte: vocês sabem como é que funciona uma geladeira? Como é que uma geladeira é capaz de resfriar o nosso alimento, por exemplo? Bom, pegando essa pergunta como base, eu consigo desenvolver essa equação de Clapeyron e consigo desenvolver os principais conceitos. Então, para a nossa aula, eu vou explorar essa pergunta, como funciona uma geladeira. Galera, uma curiosidade. Eu não sabia como funcionava uma geladeira até chegar na faculdade. Mesmo que no ensino médio eu tivesse estudado aqui essa equação de Clapeyron. Só na faculdade um professor conseguiu me mostrar que essa equação explicava perfeitamente como é que funciona uma geladeira. E nesse momento eu falei, caramba, uma coisa tão simples que eu achava tão difícil no ensino médio, ajuda a gente a entender uma coisa tão legal que é o funcionamento de uma geladeira. Então eu espero conseguir, no mínimo assim, que vocês entendam esse funcionamento, beleza? Então como é que funciona uma geladeira? Só para a gente começar a aula de hoje. Aqui na imagem da esquerda, gente, eu tenho uma geladeira na parte traseira aqui, né, naquela parte que tem aquela grade que geralmente a gente coloca roupa para secar, né, uma parte mais quente. E aqui embaixo, ó, tá o motor da geladeira, que é um compressor. Na imagem da direita aqui, ó, eu tenho esse esquema, só que num desenho aqui para a gente ver a parte interna. Então esse motor aqui de preto está sendo representado aqui por esse compressor, que é esse cilindro aqui, né? E essa parte traseira aqui, que é esse arame, está sendo representado aqui, ó, por essas linhas pretas aqui, né? E basicamente o funcionamento da geladeira depende basicamente dessas duas peças, do compressor e desse tubo preto aqui, ó, que é aquele tubo que passa atrás da geladeira. E basicamente, qual que é o funcionamento mais básico da geladeira? Nesse tubo aqui, gente, que é esse tubo que percorre a geladeira, primeiro ele passa pela parte de trás da geladeira, porém aqui, ó, nessa parte que estou circulando aqui, ó, que é mais ou menos essa parte que eu estou mostrando aqui, esse tubo ele entra no interior da geladeira e passa também ali, ó, pelo congelador, e depois ele volta aqui, ó, para o compressor aqui embaixo. Então ele fica circulando aqui dentro. Lembrando que tem a parte externa aqui, né? Porém tem a parte interna, que é a parte que passa lá
no congelador da geladeira de vocês. E esse tubo preto, ele é um cilindro e ele é furado no meio. Ele é tipo um tubinho mesmo, um tubo, como se fosse um cano, um caninho de metal. E dentro desse cano, circula aqui, ó, um gás. É um gás especial que recebe o nome popular de gás freon. É conhecido como gás freon. Então, dentro desse tubo aqui, ele é totalmente fechado, certo? E tem um gás que fica passando desse tubo. E ele fica circulando aqui dentro da geladeira e passando pelo compressor e por esse tubo aqui de fora. Tranquilo? E aqui eu trouxe uma imagem. Não sei se vocês já tiveram esse problema na casa de vocês. A minha sogra teve recentemente. Que é o seguinte. Às vezes esse tubo pode ter algum problema. Pode ter um problema de oxidação. Ou mesmo quebrar ali alguma coisa. E o gás que fica dentro desse tubo de metal sair e acaba perdendo. Aí a geladeira para de funcionar. Aí geralmente você chama um cara na casa de vocês. Um técnico, né? E ele faz a reposição desse gás. Então aqui eu tenho um motor, né, que faz a reposição desse gás. Então aqui tem as mangueiras. Aqui tem uma válvula, né, que mede a pressão do gás que está saindo aqui. E aqui no caso ele está repondo o gás aqui de volta para a geladeira voltar a funcionar. Tudo bem? Então basicamente a geladeira é só isso, gente. É um compressor e um tubo com gás que a gente chama de freon, que é o gás que fica circulando dentro da geladeira. E o que tudo isso tem a ver com o nosso conteúdo? Como dentro da geladeira tem um gás e a gente está começando a estudar gases, se a gente começa a tentar entender a geladeira e relaciona isso com a equação dos gases, a gente consegue pegar essa equação e explicar como é que funciona uma geladeira e aí basicamente fica mais visual, mais intuitivo como que a gente pode utilizar essa equação para explicar situações do nosso dia a dia. Beleza? Então o objetivo é trabalhar essa equação. Porém, eu vou tentar fazer isso a partir do funcionamento da geladeira. Beleza? Só que aí a pergunta que fica. Como que eu posso estudar um gás? Galera, pensa no gás, nos gases que você está respirando aí agora no ar atmosférico. Como que vocês acham que a gente pode pegar, por exemplo, o ar, que é uma mistura de gases, como que a gente pode pegar esse gás e estudar esse gás? Bom, para a gente estudar o gás, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na diferença dos estados físicos da matéria. O ar atmosférico é uma mistura de gases e essas substâncias estão no estado gasoso. E se a gente compara, por exemplo, o estado gasoso com o estado sólido e líquido e tenta imaginar como é que as moléculas, as partículas estão organizadas em cada estado, a gente já começa a perceber como que um gás se comporta na natureza. Para isso, vamos pensar nos 3 estados da matéria e vamos começar com o estado sólido. Galera, imagina que essas 3 imagens aqui que está representando os estados sólidos, líquidos e gasoso, está representando a substância água. Tudo bem? Então imagina que aqui no primeiro caso eu tenho água no estado sólido, no meio água no estado líquido, no terceiro água no estado gasoso. Se a gente fosse ver como é que estaria a organização das moléculas de água nesse sistema, o que a gente ia observar? No estado sólido, as moléculas de água elas têm pouca liberdade de se movimentar. Observe que elas estão se movimentando, porém num espaço muito reduzido. Elas estão mais, vamos dizer assim, centradas no mesmo ponto. E quando elas estão com menos liberdade, a gente diz que elas têm um grau de liberdade menor. Ou seja, elas estão se movimentando pouco, elas estão pouco agitadas. Tudo bem? Se a gente imaginar a água no estado líquido, já no estado líquido as moléculas de água já estão com bem mais liberdade de se movimentar. O grau de liberdade nesse estado, a gente diz que é um grau de liberdade maior, porque as moléculas se movimentam mais, estão mais fluidas. Tudo bem? Se a gente pega agora a água no estado gasoso, vapor de água, a gente vai ver que nesse estado as moléculas têm um grau de liberdade muito maior. Observem que as moléculas se movimentam muito, tipo assim, com uma grande distância entre si, e além disso com uma velocidade muito alta. A velocidade das moléculas no estado gasoso é bem superior do que no estado líquido, do que no estado sólido. Tudo bem? Então, quando a gente está estudando substâncias no estado gasoso, ou seja, gases, a gente tem que pensar que nesse estado as moléculas estão muito agitadas, não só agitadas, mas com um grau de liberdade maior. Ou seja, tem uma distância entre elas e elas podem circular livremente pelo recipiente ou pelo espaço. Tranquilo? Então lembrem dessa imagem, gente. Estado sólido tem um grau de liberdade menor, as moléculas se movimentam menos. No líquido, elas se movimentam um pouco mais. Já no gasoso, elas se movimentam quase livremente, dependendo da situação.
e com uma velocidade bem superior aos demais estados. Tudo bem? Então, galera, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é essa imagem do gás, como é que as partículas do gás estão organizadas. E com essa imagem, a gente pode pegar ainda, para estudar o comportamento de um gás, a gente pode analisar 4 parâmetros que são fundamentais quando a gente quer determinar qualquer propriedade de um gás. Quais são esses parâmetros? Volume, pressão, temperatura e quantidade de um gás. Para não ficar muito rápido e muito jogado, eu vou trabalhar cada um desses parâmetros separadamente. Depois, no final, vou juntar todos eles para a gente ver como é que a gente pode utilizar esses parâmetros para estudar um gás. Então, eu vou começar primeiro com o que eu acho mais intuitivo, que é o volume. Então, galera, como é que eu posso analisar o volume ocupado por um gás? Muita atenção, gente. O volume de um gás depende diretamente do recipiente por ele ocupado. O que quer dizer isso, gente? Primeiro, recipiente ocupado por um gás. Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou analisando uma bola de futebol. Imagina que eu começo a encher essa bola de futebol com uma bomba de encher bola comum. Essa bola, imagina que inicialmente ela está murcha. Eu pego uma bomba de encher bola, né? E começo a inflar essa bola, começo a encher e começo a colocar aqui dentro. Como eu disse, a gente pode imaginar que uma substância no estado gasoso é como se tivesse várias partículas, várias moléculas, movimentando com um grau de liberdade grande. Então, à medida que eu vou enchendo essa bola, eu vou aumentando a quantidade de bolinhas, a quantidade de moléculas, a quantidade de partículas nessa bola. Então, imagina que eu estou enchendo essa bola e chega um momento que eu começo a aumentar cada vez ela de tamanho, até o momento que ela está completamente cheia. E nesse momento, a gente tem essa bola completamente cheia de ar. E agora eu pergunto, qual é o volume ocupado pelo ar aqui dentro da bola? Galera, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que volume está relacionado a espaço. Então, o volume ocupado pelo ar é o volume, é o espaço, na verdade, ocupado pelo ar dentro da bola. Tudo bem? E qual é o espaço ocupado dentro da bola? Como o espaço ali dentro está sendo limitado pela própria bola de futebol, o espaço que tem aqui dentro, ou seja, o volume que tem aqui dentro, é o volume da bola de futebol. Ou seja, o volume de ar aqui dentro, que cabe dentro da bola, está sendo limitado pela própria bola de futebol. Tudo bem? Isso que eu quis dizer aqui, ó, o volume de um gás depende diretamente do volume, né, do recipiente por ele ocupado. Depende do tamanho do recipiente que está sendo ocupado pelo gás. Se eu coloco o gás dentro da bola de futebol, o espaço que esse gás ocupa é o espaço dentro da bola de futebol. E a gente pode continuar essa análise, por exemplo, se a gente imaginar uma garrafa PET. Imagina que eu tenho uma garrafa de Coca-Cola aqui, ó. Até vou pintar a garrafinha dela de vermelho. Uma Coca-Cola de 2 litros, uma garrafa de Coca-Cola. E imagina que eu pego essa garrafa de Coca-Cola e encho ela de um gás, num determinado gás. Então, se eu encho ela de ar, de gás, né, o gás começa a se espalhar por dentro da minha garrafa PET. E qual é o espaço ocupado pelo ar aqui dentro? É o espaço total que cabe ali, que tem disponível, né, dentro da minha garrafa PET. Como eu estou afirmando que o volume dessa garrafa PET é 2 litros, eu posso afirmar que o espaço aqui dentro é de 2 litros. Ou seja, aqui dentro eu tenho 2 litros, bom, se imaginar que eu estou colocando ar, eu tenho 2 litros de ar. Entenderam a ideia? Então, sempre que eu quiser saber o volume de um gás, seja ar, seja qualquer outro gás, basta eu colocar ele dentro de um recipiente, e o volume desse recipiente, ou seja, o espaço dentro desse recipiente, vai ser exatamente igual ao volume do gás ou do ar, no caso ali, que eu estou querendo analisar. Tudo bem? E aí o que a gente tem que analisar então? Que o volume do gás depende do recipiente por ele ocupado, a principal coisa que a gente tem que analisar. E o segundo, que para descobrir o volume de um gás, basta eu descobrir o volume do meu recipiente, que aí eu sei qual é o volume do gás ali ocupado. Tudo bem? Então, para descobrir o volume de um gás, basta saber o volume do recipiente que esse gás está. E aí agora, só uma coisa muito importante, que é em relação
as unidades de medida de volume. Vamos imaginar para isso, gente, que eu estou analisando a mesma bola que eu estava analisando anteriormente, que é uma bola de futebol do tamanho padrão ali, no tamanho padrão de uma bola de futebol de campo ali no caso, né? No caso, gente, se eu quiser calcular o volume dessa bola, eu posso fazer isso de maneira matemática, né? Imaginando que isso aqui é uma esfera e tal. Porém, como o meu objetivo aqui não é ensinar para vocês como calcular volume, porque vocês veem isso lá na matemática, eu já vou trazer o volume calculado aqui para uma bola de futebol no tamanho médio. Galera, vou pegar na unidade de medida que eu acho que vocês estão mais familiarizados, que é litro, né? O volume de uma bola de futebol, ou seja, o espaço possível de ser ocupado dentro de uma bola de futebol, é de aproximadamente 7 litros. Ou seja, dentro de uma bola de futebol, caem aproximadamente 7 litros de ar. Se você encher com água, por exemplo, vão caber 7 litros de água. Então, litros é uma unidade que a gente utiliza mais no dia a dia. Porém, eu posso utilizar outras unidades. Eu posso falar, por exemplo, que aqui dentro, além de 7 litros, cabem 7.000 ml. ml, em relação ao litro, né? A relação entre eles é de 1.000. Então, eu posso falar que aqui cabem 7 litros, ou então que aqui dentro cabem 7.000 ml. É a mesma coisa. Além de litro e ml, eu posso utilizar outras unidades de medida. Eu posso utilizar, por exemplo, centímetro cúbico. Eu posso falar que dentro dessa bola aqui, ó, existem 7.000 centímetros cúbicos. É uma outra unidade para falar do mesmo volume que é essa bola de futebol. E reparem uma coisa importante, que eu já vou discutir com vocês logo, que centímetro cúbico e ml é basicamente a mesma coisa. Ó. 7.000 ml é igual a 7.000 centímetros cúbicos. ml, centímetro cúbico é a mesma coisa, só muda a escrita. Tudo bem? Além de centímetro cúbico, eu também posso expressar um volume em metro cúbico. Então eu posso dizer que essa bola de futebol aqui, ó, tem um volume de 0,007 metros cúbicos. É uma outra unidade também. Da mesma forma que eu posso falar que essa bola tem um volume de 7 decímetros cúbicos. Então observe, gente, para falar de um mesmo volume, eu tenho várias formas distintas, ou seja, várias unidades distintas para tratar de um mesmo volume. E é muito importante que vocês aprendam a converter essas unidades. Como eu disse, como a gente tem pouco tempo, eu não vou focar muito, não vou cobrar muito essa conversão de unidades com vocês. Mas para quem ainda tem dúvida, eu vou trazer aqui um esqueminha bem simples, que inclusive depois vocês podem reassistir quantas vezes, inclusive copiar esse esqueminha no caderno de vocês, que é um esqueminha de como que a gente pode fazer a conversão de unidades de volume. Então ela é uma reta que tem todas as unidades de volume aqui. Aqui tem umas relações, umas setinhas, dividir e multiplicar por 1.000. E eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem como que a gente pode utilizar essa reta para fazer uma conversão de unidades. Então vamos imaginar que eu tenho um recipiente de 1.000 centímetros cúbicos. E eu quero descobrir o quanto isso representa, né, em metro cúbico. Metro não, vou colocar um mais fácil, vou colocar decímetro. Quanto isso representa em decímetro cúbico? Então eu quero transformar de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Como que eu posso utilizar esse esquema aqui para fazer essa transformação? Eu pego aqui e circulo o que eu quero. Ó. Eu quero sair de centímetro cúbico para decímetro cúbico, não é? Então eu quero sair de centímetro para decímetro. Então eu vou seguir essa seta aqui, ó. Sai de centímetro para ir para decímetro. Aí eu olho aqui embaixo, ó, o que eu tenho que fazer. Quando eu saio de centímetro para decímetro, eu tenho que dividir por 1.000. Então, se eu quiser transformar 1.000 centímetros cúbicos para decímetro cúbico, basta eu pegar 1.000 e dividir por 1.000, que é o processo que eu tenho que fazer. Se eu fizer, então, 1.000 dividido por 1.000, isso aqui dá 1. Então, se eu quiser transformar 1.000 centímetros cúbicos para decímetro cúbico, basta eu dividir por 1.000, né? E o resultado dá 1 decímetro cúbico. Então eu posso escrever que 1.000 centímetro cúbico é exatamente igual a 1 decímetro cúbico. Continuar, gente, uma coisa que é muito importante, mas muito importante mesmo de vocês saberem, é a relação entre as unidades, que são essas relações aqui, ó, de verde que eu trouxe. No caso, o que vocês têm que saber, gente? Que 1 litro é sempre igual a decímetro cúbico. Sempre que eu tiver 1 litro, eu estou falando de 1 decímetro cúbico. Então, por exemplo, se eu tiver
100 decímetros cúbicos, eu estou falando exatamente de 100 litros. 10 decímetros cúbicos, exatamente 10 litros. A mesma coisa funciona com ml e centímetro cúbico. Se eu tenho 10 centímetros cúbicos, por exemplo, isso equivale a 10 ml. 1000 centímetro cúbico equivale 1000 ml. São equivalentes litro, decímetro cúbico, ml e centímetro cúbico. Beleza? Então, galera, isso aqui é uma apresentação para quem não lembra de como transformar a unidade. A gente vai utilizar isso na próxima aula. Então, a gente tem todas essas unidades. Porém, muita atenção. No Sistema Internacional de Medidas, o volume de um gás é medido em metro cúbico. Então, na maioria dos exercícios, não vão ser em todos, eu vou mostrar algumas exceções. Na maioria dos exercícios, quando a gente for calcular o volume de um gás, a gente vai ter que utilizar metro cúbico. O m elevado a 3 aqui, ó, metro cúbico. Então, no Sistema Internacional, gás é medido em metro cúbico. Então, para resumir os nossos parâmetros aqui de gás, o volume de um gás está relacionado ao espaço ocupado por um gás, e esse espaço a gente mede em metro cúbico. Então, o volume de um gás vem em metro cúbico. O volume a gente representa com a letra V. Beleza? Além do volume, gente, um outro parâmetro que é muito importante a gente entender de um gás é o que a gente chama de pressão. E o que seria pressão em uma definição assim um pouco mais direta, né? A pressão de um gás ela é um resultado da força exercida por esse gás sobre a parede de um recipiente. Eu sei que essa definição às vezes não faz sentido no começo sim, mas eu vou trazer um exemplo para vocês, depois eu vou voltar nessa definição e eu vou mostrar para vocês que ela faz sentido. Então, só lembrando, a pressão de um gás é o resultado da força exercida por esse gás sobre a parede do recipiente. Então vamos tentar entender o que é a pressão de um gás, imaginando novamente que vocês estão enchendo uma bola de futebol. Então imagina que vocês pegam a bola de futebol, pega uma bomba e começa a encher essa bola de futebol. Galera, se a gente compara, por exemplo, a bola quando ela está murcha, imagina que seja uma bola murcha. Depois, quando ela está cheia, a gente vai enchendo essa bola até o momento que ela está tão cheia, mas tão cheia, mas tão cheia, que se eu vir com a mão e apertar a superfície dessa bola, a gente vai ver que essa bola ela está rígida, ela está dura. E por que geralmente essa bola está rígida quando ela está cheia de ar? Pela lógica que eu falei para vocês anteriormente, que um gás ele é formado por partículas. Então, se eu encho uma bola com ar, basicamente eu estou colocando lá dentro um monte de bolinhas, um monte de partículas, um monte de moléculas, e essas moléculas estão movimentando por toda a bola. E elas estão se movimentando tanto que elas estão batendo na parede da bola e exercendo uma força sobre a parede da bola. Quanto mais ar eu coloco dentro da bola, ou seja, quanto mais bolinhas eu coloco aqui dentro, mais força essas bolinhas fazem sobre a parede da bola. Aí quando eu venho com a minha mão, imagina que isso aqui seja uma mão, encosto na bola, a bola está rígida, está dura, porque tem tanto ar lá dentro que as bolinhas, ou seja, as moléculas do ar, estão fazendo uma força muito grande sobre a parede da minha bola. Tudo bem? Essa força que essas bolinhas exercem sobre a parede da bola, a gente chama de pressão. E é uma ideia muito básica. Quanto mais ar, quanto mais gás, quanto mais partículas tem dentro de um recipiente, mais pressão essas bolinhas vão exercer sobre a parede do meu recipiente. E essa pressão, ela explica, por exemplo, no caso o enchimento da bola, mas também ela está relacionada com, por exemplo, um pneu de um carro, um pneu de uma bicicleta. Por exemplo, se você quiser saber se um pneu de uma bicicleta está cheio, basta você apertar, né, com a mão o pneu da bicicleta. Se ele estiver firme, o pneu está cheio. Ou seja, se ele estiver cheio, ele tem muito ar lá dentro, muito gás, e esse gás está exercendo uma pressão sobre o pneu, e aí você sente essa pressão, na verdade, a força, né? E essa força é que faz o pneu ficar rígido, e o que faz, por exemplo, a sua bicicleta ser capaz de locomover ali num ambiente, né? Então, essa pressão, gente, ela está relacionada com a força do gás, por assim dizer. Então, como é que a gente mede, como é que a gente representa essa pressão?
a gente tem 3 unidades básicas para escrever pressão. A gente pode representar a pressão com ATM, que está relacionada à atmosfera, é uma unidade. A gente pode representar isso em milímetro de Hg, que é milímetro de mercúrio, ou a gente pode representar essa pressão em Pascal, que é o PA, beleza? E qual é a referência que a gente tem para a gente utilizar essas unidades? Galera, a gente sempre utiliza como referência a pressão que a gente chama de pressão atmosférica. Essa pressão ela é a base para a gente medir qualquer pressão de um outro gás em um outro recipiente. E sempre que a gente for pensar em pressão, a gente vai ter essa referência. A pressão atmosférica, e o que seria essa pressão atmosférica, né? É a pressão de todos os gases da atmosfera, ou seja, a pressão do ar, exercida sobre qualquer objeto na superfície da Terra no nível do mar. Então, se eu estou lá no nível do mar e tem ar na atmosfera, a pressão atmosférica é a pressão que esse ar exerce sobre mim no nível do mar. Tudo bem? E a gente sempre utiliza como referência essa pressão a 1 atm. Então, o que é 1 atm? É a pressão atmosférica no nível do mar. Tudo bem? Eu posso escrever essa pressão como sendo 1 atm, 1 atmosfera, porém eu posso utilizar outras unidades para fazer referência à pressão atmosférica. Eu posso dizer que a pressão atmosférica de 1 atm ela é igual a 760 milímetros de Hg. Eu estou falando da pressão atmosférica também, porém estou utilizando uma outra unidade que é milímetro de mercúrio. 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. E eu também posso expressar essa pressão atmosférica em Pascal. E a pressão atmosférica em Pascal ela é igual a 1001,325 Pascal. Ou seja, se eu quiser medir a pressão atmosférica em Pascal, eu vou ter esse resultado aqui, ó, 1001,325 Pascal. Então eu posso relacionar todas essas unidades. Eu posso dizer o seguinte, que 1 atm, que é a pressão atmosférica, equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 1001,325 Pascal, 101,325 Pascal. Isso aqui, gente, é que eu posso utilizar para fazer a transformação de unidades de pressão. Lembrando, meu objetivo não é trabalhar cálculo agora, eu vou deixar para trabalhar isso mais para frente para vocês. Só para mostrar que existem várias formas da gente medir a pressão de um gás, principalmente a pressão atmosférica. E galera, quando eu falo de sistema internacional, a unidade que eu utilizo para medir a pressão de um gás é o Pascal, que é o PA, que é essa última unidade que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, sempre que eu for fazer um cálculo e esse cálculo estiver no Sistema Internacional de Medidas, eu vou utilizar o Pascal para expressar a pressão de um gás. Então, organizando aqui meu slide, eu já vi que o volume de um gás é o espaço ocupado por esse gás, a gente mede isso em metro cúbico. A pressão é a força que esse gás exerce sobre o sistema, e a gente expressa isso em Pascal. Como é que a gente escreve pressão? A gente utiliza a letra P, tudo bem? Então, volume, pressão, metro cúbico, Pascal. Além de volume e pressão, a gente precisa estudar a temperatura de um gás. E temperatura eu acho que é um conceito que vocês estão mais familiarizados. Porém, para começar, eu tenho que trabalhar a temperatura com vocês pensando em termos de partículas, em termos de moléculas. E o que seria a temperatura em termos de partículas? A temperatura, gente, de um gás, no caso, né, ou de qualquer substância, é um resultado do grau de agitação, que está relacionado com a energia cinética, que é a energia de movimento, de suas partículas. De uma maneira bem simples, temperatura é o grau de agitação das partículas de um gás ou de qualquer outra substância. Então, temperatura está sempre relacionado com o grau de agitação. Vamos tentar pensar nisso relacionando com aquele esqueminha que eu trouxe para vocês anteriormente. O grau de agitação, como eu disse, é o movimento permitido por uma molécula dentro de uma substância, no caso, né? Pensando no estado sólido, líquido e gasoso, no estado gasoso, as partículas têm maior grau de liberdade e as partículas possuem um grau de agitação maior. Se a gente pensa, por exemplo, trazendo um esqueminha aqui mostrando o efeito da temperatura para as partículas, aqui do lado eu tenho um termômetro, esse termômetro está mostrando a elevação da temperatura, e aqui do lado está mostrando como é que as partículas se comportam à medida que eu vou aumentando a temperatura. Ó. À medida que eu aumento a temperatura,
as partículas possuem um grau de agitação maior, né? Um grau de liberdade maior, elas se movimentam com mais liberdade, não só com mais liberdade, mas também com mais velocidade, ou seja, elas ficam mais agitadas. Então, à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação, o grau de agitação das partículas ou das moléculas. Beleza? Então, gravem essa imagem, gente. Aumenta a temperatura, as partículas se movimentam mais. Beleza? Então, eu posso afirmar o seguinte: a temperatura de um gás é o resultado do grau de agitação que está relacionado à energia cinética, que é a energia do movimento, de suas partículas. E aí eu posso fazer a seguinte analogia: quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as moléculas de um gás. Beleza? E como é que a gente representa a temperatura, gente? O mais comum que a gente utiliza aqui no Brasil é representar a temperatura em graus Celsius. Porém, na química, principalmente quando a gente está falando de gases, a gente tem que utilizar outra unidade de medida, que é o Kelvin. Beleza? E como é que a gente transforma graus Celsius para Kelvin? Isso aqui é muito importante vocês lembrarem. Basta lembrar da seguinte relação: ó. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273,15. Esse 273,15, é um número que a gente utiliza quando a gente quer fazer um cálculo mais exato. Mas é muito comum da gente utilizar esse valor arredondado, utilizar 273. E eu vou utilizar esse valor mais arredondado com vocês. Então, se eu quiser saber a temperatura em Kelvin, basta eu pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273. Só para a gente continuar, vou fazer um exemplo aqui, ó. Imagina a temperatura ambiente de 25 graus Celsius e tentar descobrir o quanto isso representa em Kelvin. Se eu quiser descobrir o quanto 25 graus Celsius representa em Kelvin, basta fazer o seguinte, ó. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius, e eu estou analisando 25 graus Celsius, né? Então vou colocar 25, e basta eu pegar essa temperatura 25, somar com 273. Então a temperatura em Kelvin vai ser 25 mais 273, vai dar 293 Kelvin. Então, basicamente, eu posso afirmar o seguinte, ó, que 25 graus Celsius é igual a 293 Kelvin. É a mesma temperatura, só que em unidades diferentes. Tranquilo? Resumindo, temperatura é o grau de agitação, é a energia cinética. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, mais agitadas estão as moléculas. E no sistema internacional, a gente representa essa temperatura em Kelvin. Então, resumindo, gente, até o momento, o que a gente viu de um gás? Que a gente pode estudar o volume de um gás, que é o espaço ocupado, a gente representa isso em metro cúbico. A pressão, que é a força do gás, que a gente representa isso em Pascal. A temperatura do gás, que é o grau de agitação das moléculas desse gás, que a gente representa em Kelvin. E por fim, basta a gente analisar a quantidade de um gás. E galera, a quantidade, como o próprio nome diz, é a quantidade, porém, de partículas de um gás presente em um recipiente. Então, quando eu estou falando de quantidade, eu estou falando da quantidade de partículas, de moléculas de um gás dentro de um recipiente. Cadê a imagem? Tinha uma imagem aqui que não apareceu, não sei porque, eu devo ter excluído ela sem querer. Se a gente puder pensar então o que seria a quantidade, se a gente imagina aquela mesma bola de futebol, imaginar que ela está cheia de ar, a quantidade de um gás é a quantidade de partículas, ou seja, de bolinhas, de moléculas de gás dentro de um recipiente. E como que eu meço a quantidade de moléculas ou de partículas? Eu meço isso em mols. Então eu sempre represento a quantidade de gás em mol. Então, a quantidade de um gás é a quantidade de partículas presente em um recipiente, que eu represento com a letra N. E no sistema internacional, a quantidade de um gás é representada em mol. Então eu posso resumir todo um gás com esses 4 parâmetros, gente. Volume, o espaço ocupado em metro cúbico. Pressão, que é a força do gás em Pascal. Temperatura, que é a agitação das moléculas em Kelvin. E a quantidade, que é o número de partículas, eu represento isso em mol. Tudo bem? Então, galera, para eu saber estudar um gás, basta eu saber esses quatro parâmetros de um gás. O volume, a pressão,
a temperatura e a quantidade de moléculas ou de partículas. Mas galera, eu dei uma volta toda e até agora eu não expliquei para vocês aquela pergunta que eu fiz lá no início, que é como funciona uma geladeira. Como que tudo isso que eu expliquei para vocês está relacionado com o funcionamento de uma geladeira. Galera, para a gente relacionar todos esses parâmetros e explicar o funcionamento de uma geladeira, primeira coisa, eu preciso trabalhar com vocês uma coisa que nós chamamos de equação de Clapeyron, ou equação dos gases ideais. E o que é essa equação? É uma equação que correlaciona todas essas características de um gás: volume, pressão, temperatura e quantidade. Então aqui está a equação de Clapeyron. E essa equação eu tenho o seguinte: PV igual a nRT. Como eu não tenho nenhum sinal aqui, gente, eu estou falando sempre de multiplicação. Ó. Então P vezes V é igual a N vezes R vezes T. E o que é cada letra dessa aqui da equação química? O P, como eu disse, é a pressão, que a gente mede em Pascal. Então aqui eu tenho a pressão. V é o volume em metro cúbico. Então aqui eu tenho o volume. N é a quantidade de mols, que é a quantidade de partículas, né? Que está aqui, ó, meu N. Esse R aqui eu ainda não falei para vocês, mas ele é bem simples. Ele é a constante dos gases. Galera, se ele é uma constante, é um valor fixo. Esse valor para essas unidades que eu estou mostrando para vocês equivale a 8,314. É um valor fixo, ele não muda. Ele está aqui só para igualar minha equação química aqui no caso. Como é um valor fixo e ele não muda, eu não preciso preocupar com ele agora, eu vou trabalhar com vocês com ele mais para frente. Então, por enquanto, não preocupa muito com esse R não, que a gente vai trabalhar ele mais para frente. E por fim, nessa equação química aqui, ó, eu tenho T, que é a temperatura, que está em Kelvin. Então esse T aqui, ó, representa a temperatura. Então nessa reação eu comparei todos os parâmetros de um gás: pressão, volume, quantidade e temperatura. E todos esses parâmetros estão regulados por essa constante aqui, que é o R, que por enquanto vocês não precisam preocupar. Tranquilo? Galera, como é que a gente pode utilizar todos esses fatores nessa equação para explicar o funcionamento de uma geladeira? Primeiro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar uma análise que é muito, mas muito importante vocês aprenderem, que é basicamente analisar essa equação sem fazer cálculo nenhum, só analisando os fatores que alteram os resultados, né, dessa equação matemática aqui no caso. Né? Como é que eu posso analisar essa equação? Primeiro, gente, vamos analisar esse sinal de igualdade aqui. Ó. Se eu estou falando que tem um sinal de igualdade, o que eu estou querendo dizer? Que tudo que está na esquerda dessa equação, que é a pressão versus o volume, a multiplicação da pressão versus volume tem que ser igual àquilo que está na direita, que é o N vezes o R e vezes o T. Ou seja, o PV tem que ser igual ao nRT. Se eles têm que ser iguais, uma coisa muito importante acontece. Qualquer alteração que eu faço de um lado da equação, ela tem que ser proporcional do outro lado da equação. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte, que eu pego, deixa eu pegar aqui uma outra cor, que eu pego um lado da equação química, pego, por exemplo, temperatura, e aumento a temperatura de um gás, aumento o valor de T. Se isso aqui é uma igualdade, então esse lado tem que ser proporcional. Se eu aumento a temperatura de um gás, todo o resto aqui do lado esquerdo dessa equação química também tem que aumentar. Então, se eu aumento a temperatura de um gás, eu aumento a pressão e aumento o volume. Então, essas duas coisas têm que aumentar porque eu estou aumentando um lado da reação química. Da mesma forma, eu posso analisar o inverso. Se eu pego, deixa eu colocar aqui, se eu diminuo, vou colocar do outro lado para ficar melhor. Se eu diminuo o volume de um gás, eu pego o V e diminuo o valor dele, se eu diminuo o volume de um gás, consequentemente o outro lado da equação também tem que diminuir. Só que aqui uma coisa, ó, a quantidade de um gás, que é o número de moléculas, geralmente ele não muda no sistema, a não ser que eu tire gás do sistema. Então isso aqui geralmente tende a permanecer constante, é uma tendência. O R, como eu disse, ele também permanece constante porque ele é uma constante, ele é um valor fixo. Então esses dois aqui, ó, geralmente não mudam no sistema. É mais difícil, ainda mais no sistema fechado.
Então, basicamente, o que mais altera em um gás, desse lado da equação química, é a temperatura. Tudo bem? Então, se eu mexo no lado esquerdo dessa equação, que eu estou falando de pressão e volume, o que vai mais alterar é a temperatura. Então, basicamente, eu posso afirmar o seguinte, ó, se eu diminuir, por exemplo, o volume de um gás, o que acontece com a temperatura desse gás? Ela diminui também, porque isso aqui é uma igualdade, tudo que eu faço na esquerda tem que acontecer proporcionalmente na direita. Tudo bem? E agora pensa no seguinte, imagina que eu tenho um gás que está no recipiente desse tamanho aqui, ó, com um certo volume. Vou chamar de V1. Se eu conseguir pegar esse gás, a mesma quantidade, o mesmo gás, a mesma quantidade, e passar ele para um recipiente com um volume menor, um volume bem menor, eu vou estar, agora com volume 2, eu vou estar diminuindo o volume. Aqui eu tenho um volume grande e aqui eu tenho um volume pequeno. Se eu conseguir fazer esse gás passar para um volume menor, eu diminuo o volume, não diminuo? E por essa equação, o que eu observo? Se eu diminuo o volume, o que acontece com a temperatura? Ela diminui também. Conseguiram perceber essa ideia? E agora, como é que isso explica o funcionamento da geladeira? Galera, lembra que eu falei que dentro da geladeira tem um gás circulando nesse recipiente, no caninho preto aqui? E prestem atenção, tem dois componentes que eu falei que funcionam a geladeira. O componente que é o tubo, né? O gás também é um componente, então são três, né? E por fim tem um compressor que é o motor da geladeira. E o nome compressor aqui não é à toa não, ó. O que é um compressor, gente? É um motor que é capaz de comprimir o ar. Ou seja, ele é capaz de reduzir o volume desse ar, fazer ele ficar comprimido. Tudo bem? E qual que é a ideia? O gás está circulando aqui na geladeira, geralmente, nesse sentido que eu vou desenhar para vocês. Ó. O ar sai do compressor, vem para cá, passa na parte de trás da geladeira aqui, depois ele sobe, aí ele passa por esse lugar aqui que é chamado de tubo capilar, já vou explicar o que é isso. Depois ele continua subindo e vai para a parte superior, que é o congelador da sua geladeira. Então, ó, ele sai do compressor, sobe, vai para o congelador, depois do congelador ele desce e volta para o compressor novamente. E como que a geladeira é capaz de resfriar o meu alimento? Porque esse compressor, como eu disse primeiro, ele é capaz de comprimir o ar. Além de diminuir, ele força a passagem desse ar por esse cano até chegar nessa região aqui, ó, que é o tubo capilar. E galera, esse nome tubo capilar não é à toa. Capilar porque ele é tão fino que a gente pode associar, não na prática, né, mas a um fio de cabelo. Eu só estou querendo dizer aqui, ó, que nessa região que está sendo representada tem um tubo muito mais fino do que o tubo anterior a ele. Então, basicamente, se eu fosse desenhar isso aqui, ó, aqui embaixo, na parte de trás da geladeira, o gás viria num tubo maior, tudo bem? E quando ele chega nessa região que é um tubo capilar, ele passa por um tubo muito mais fino que o anterior, que é esse tubinho aqui que eu tentei desenhar aqui, ó. Então na geladeira o ar sai do compressor, vai subindo, o gás, né? Então o gás está aqui, e ele é forçado a passar por um tubo muito fino que é o capilar. E galera, agora pensa comigo. Antes ele está num tubo com volume muito maior, e o compressor força ele passar por um tubo com um volume muito menor, um tubo muito mais fino. E o que a gente viu pela equação de Clapeyron? Se eu pego um gás e diminuo o volume desse gás, o que acontece? Naturalmente, a temperatura desse gás tem que diminuir. Esse gás tem que perder calor. Então, basicamente, se eu diminuo o volume de um gás, a temperatura também diminui. Ou seja, eu tenho um compressor que diminui o volume do gás. Além de diminuir o volume do gás, ele força ele a passar por um capilar, que tem um volume muito menor. E quando ele passa por um volume muito menor, a temperatura dele, já que o volume diminui muito, a temperatura dele também diminui muito, mas muito mesmo. Então o ar aqui, ó, nessa região fica gelado. Não o ar, né? O gás freon, né? Fica gelado. E aí pensa pela lógica que eu estava falando com vocês. Esse gás sai do compressor, né? O compressor comprime esse gás, força ele a passar pelo tubo capilar. Aqui ele fica muito gelado porque ele diminui de volume. Aí depois disso ele vai para o congelador. Aí ele passa pelo congelador. Normalmente ele já começa
aquecer ali, porque ele entra em contato com os alimentos que estão mais quentes, né, do que o gás que está aqui dentro. Depois ele vai descendo, e à medida que ele vai descendo, ele vai entrando em contato com os alimentos, com a água que você coloca na geladeira, e ele vai esquentando novamente. Então ele vai aumentando a temperatura, até chegar novamente no compressor. Aí o compressor comprime o gás, força ele a passar novamente pelo tubo capilar. Quando ele passa pelo tubo capilar, diminui o volume, diminui a temperatura, ele gela novamente. Quando gela novamente, ele vai para o congelador, depois desce de novo. E aí não é à toa que a parte mais fria da geladeira geralmente é a parte de cima, que é onde fica o congelador, né, o freezer, porque é ali que o ar, o gás, né, o freon, sai do capilar, né, e vai para o congelador, e é ali que ele está mais frio. E não é à toa também que a parte de baixo da geladeira geralmente é mais quente, porque depois que esse gás passa por cima aqui do congelador, ele desce novamente, e ao descer ele vai perdendo, né, ele vai ganhando calor, quer dizer, ele vai entrando em contato com o alimento que está mais quente, ele vai aumentando a temperatura até voltar novamente para o compressor. Então, galera, o mais importante de vocês observarem é que, simplesmente pegando essa equação aqui, ó, e analisando só os parâmetros, se eu diminuo o volume, diminuo a temperatura, eu já consigo pensar em como a geladeira funciona. E o cara que construiu a geladeira, por mais que você está falando que é simples, que tem 3 componentes, é tipo assim, o cara teve que pensar muito em como fazer essa equação funcionar na vida real, como diminuir o volume de um gás e, consequentemente, abaixar o volume desse gás para fazer ele resfriar o meu ambiente. Esse mesmo sistema, gente, ele funciona para ar-condicionado, para freezer, para aqueles mini freezer, né, frigobar, coisas do tipo. Então, pessoal, só para finalizar a aula de hoje, o objetivo de toda essa volta que eu dei simplesmente foi para apresentar para vocês essa equação aqui, ó, que é a equação de Clapeyron, que tem esses parâmetros: pressão, volume, temperatura e número de mols. E galera, qualquer análise que você fizer com essa equação aqui vai fazer sentido, e é muito importante vocês aprenderem a avaliar. Se eu aumento, por exemplo, a pressão, o que acontece? Aumenta a temperatura. Se eu diminuo, vamos lá, se eu diminuo a temperatura, o que acontece? Diminui a pressão, consequentemente diminui o volume. Então todas essas análises são muito importantes, e só com elas vocês já começam a, pelo menos assim, aquelas questões de verdadeiro ou falso, questões mais conceituais de vestibulares, vocês já conseguem responder só fazendo essas análises aqui a partir dessa equação de Clapeyron. Tranquilo? Na aula que vem, gente, eu vou utilizar essa equação, só que a partir de cálculos. Eu vou utilizar ela para fazer os cálculos, para a gente determinar alguns parâmetros de gases. E aí, depois dos cálculos, eu vou chegar na última parte do nosso conteúdo, que é o que a gente chama de expansão. Vou mostrar como é que é a expansão de um gás. E aí, depois disso, a gente finaliza o ano letivo de Química. Ou seja, gente, daqui para frente, basicamente, a gente só vai trabalhar essa equação aqui, ó, PV igual a nRT. E depois eu vou ensinar algumas diquinhas aí para vocês decorarem essas fórmulas e nunca esquecerem.